falando. Boa tarde, eu sou o Pedro Bessa e estou aqui nesse webinar convidado pela Sociedade Global e pela Escola de Sustentabilidade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como desenvolver uma comunicação autêntica com base na comunicação não violenta. E estou aqui a convite do Raul. Obrigado, Pedro. Obrigado também a Rafa, da Escola de Sustentabilidade. Para quem não me conhece, eu sou o Raul e estou aqui representando a Sociedade Global hoje. E essa ideia de trazer essa conversa aqui, falar um pouco sobre comunicação não violenta, a Sociedade Global ela vê como uma ferramenta muito importante que não só pode ser usada profissionalmente, mas também na esfera das relações com o outro ou até comigo mesmo. Então, nós pensei no Pedro, né? Convidamos o Pedro aqui para falar um pouco. Então, Pedro, você podia só comentar um pouco, assim, brevemente, da sua experiência, como que você caiu nesse meio da comunicação não violenta? Legal. Bom, eu conheci a comunicação não violenta em 2012. Estava sendo um momento turbulento na minha vida e quem me indicou foi minha psicóloga na época, a Juliana Bley. E aí comecei a frequentar grupo de prática e comecei a ver uma diferença muito grande assim, na minha capacidade de escuta interna e externa, né? Então eu comecei a perceber que por trás da forma como as pessoas se comunicam sempre tem uma essência que está se comunicando com uma necessidade universal. Ou seja, não importa se a pessoa está sendo agressiva ou se ela está sendo passiva, ou seja, como for que ela está se comunicando, sempre tem uma essência por trás do que ela está falando. Então, a partir de eu conseguir me conectar com essa essência, eu consigo criar ponte, criar conexão entre nós, né? Então, faz aí uns 3 anos, pelo menos, que eu estou com um grupo de prática e a gente vem desenvolvendo as relações familiares e agora com essa proposta da expressão autêntica. Não sei se respondi a tua pergunta. Ah, sim, já explicou, né? Já comentou um pouco, mas então, justamente, né? A gente já chegar nesse ponto principal. Quando a gente fala de desenvolver uma expressão mais autêntica, o que talvez a gente pode compreender como expressão autêntica, né? Se eu fosse explicar, tentar ou botar um exemplo. Legal, bom, a gente está acostumado a viver num senso comum que é quase que um mar de... Mentira é uma palavra muito forte, mas é um mar de... aquela obscuridade, né? Então eu pergunto pra você, e aí Raul, como é que você tá? Tudo bem, você pode estar passando por uma tempestade ali na tua casa com você e você vai falar, tudo bem. Ou então você pode estar muito alegre, vivendo uma coisa extraordinária, mas sempre esse tudo bem, né? Então a gente está acostumado a entrar num grau de conexão entre nós muito baixo. Então a expressão autêntica é um convite para aumentar um pouco esse grau de verdade, falar um pouco mais do que está acontecendo na real, né? E, assim, com a base da comunicação não violenta, para que esse grau de verdade, que aumenta o risco, né, na nossa comunicação, porque se eu começo a gargalhar ou começo a chorar do teu lado, isso vai criar um risco entre nós, vai criar uma tensão. E a partir dessa base, né, que a comunicação não violenta dá, com uma autopercepção maior, entendendo que existe ali uma comunicação intrapessoal, interpessoal e sistêmica, a partir disso a gente começa a conseguir arriscar um pouco mais. Ou seja, poder falar um pouco mais da real do que está rolando entre nós, e não só cair nesse senso comum do tudo bem, que na verdade não está tudo bem, e isso impossibilita a gente de se conhecer e, consequentemente, de cooperar. Mas assim, por exemplo, Pedro, você falou muito sobre essa questão, como é que você está? Tudo bem, fica aquela coisa superficial, né? Mas, por exemplo, você então recomendaria para eu chegar e já falar assim, putz, estou num dia horrível, o negócio não está legal, como que talvez seria uma maneira interessante da gente começar a visualizar essa conexão que nós podemos atingir, né, num nível talvez um pouco mais profundo, né? É por aí, assim, não que eu vou encontrar uma pessoa na rua, vai me perguntar se está tudo bem e eu vou começar a despejar minha vida inteira para ela, não, mas que a gente comece a exercitar um grau de verdade um pouco mais alto nas nossas relações. Eu observo que nas famílias, por exemplo, existe um grau muito baixo
falando em termos gerais, né? Os pais não sabem nada sobre os filhos, os irmãos não sabem nada sobre os irmãos. A gente sabe sobre o futebol, sobre o que está acontecendo na política, sabe o que está acontecendo no noticiário das mortes, da violência, mas sobre as nossas relações próximas a gente sabe pouco. E isso que é o que me instiga muito. Como que a gente pode começar a reorganizar esse olhar? E um olhar para nós, para o que realmente está pegando. Porque se eu não consigo falar com o meu irmão o que está rolando entre a nossa vida, a nossa capacidade de cooperar, de se cuidar, fica muito baixa, porque eu nunca vou saber. A gente sempre vai estar nesse grau de superficialidade, a gente sempre vai estar falando tudo bem, mas não está tudo bem. E se eu não sei que não está tudo bem, que está precisando de alguma ajuda para consertar a lâmpada da casa dele, eu não vou saber. E se eu não sei, eu não tenho como cooperar. Então, esse desenvolvimento é no sentido de conseguir mais conexão, porque é a partir da conexão que a gente consegue começar a cooperar de um lugar mais coerente, né? E muito interessante, Pedro, porque justamente a gente vê essa questão, por exemplo, familiar, né? Pessoas que a gente normalmente tem um convívio super próximo, passa anos da vida e muitas vezes a gente não conseguir se conectar com uma esfera que pode ser tão íntima, né, nas nossas vidas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, putz, muito legal, mas como que eu faço? Como que eu começo? Qual que seria talvez um ponto de partida, assim? Ou falar um pouco assim essa questão da comunicação não violenta? Como que ela opera? Legal. Então vamos falar sobre a comunicação não violenta, né? Esse termo foi cunhado pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Ele vivia naquela época que estava rolando aquela crise racial nos Estados Unidos, então 50, 60 anos atrás, né? E ele cunhou esse termo não violência com base no ahimsa, que é o sânscrito hindi. E no termo em inglês, a ênfase é na não violência, não na comunicação. Então, comunicação não violenta no sentido de encontrar uma comunicação que sirva a vida, que tenha como base esse princípio da não violência. E ele, né, durante esse trabalho, que foi um trabalho muito amplo, muito rico, no mundo inteiro, mediando conflitos, sempre com esse princípio de como que a gente encontra esse lugar da não violência, de como servir a vida. Ele sistematizou em 4 passos, que não são passos no sentido que você precisa encaixotar a comunicação em passos, mas de 4 pilares que vão dar sustentação para que essa comunicação seja enriquecedora para a nossa vida. Então, são a observação sem julgamento, a identificação dos sentimentos, a identificação das necessidades e o fazer um pedido. Fazer um pedido no sentido de que como que eu levo essa auto-observação para a ação. Te disse um pouco da base? Sim, sim. Acho que com isso a gente já consegue identificar um pouco como que a gente pode começar, né? Então, por exemplo, o primeiro passo seria a observação. A observação sem julgamento. O que seria a observação sem julgamento? É uma busca, né? Porque é impossível a gente parar de julgar. Assim, impossível que eu estou falando nos estados aqui, né? Corriqueiros nossos. Mas não julgar no sentido de que o tempo inteiro a gente está avaliando as coisas, colocando rótulos. E é natural, porque esse foi o nosso mecanismo de sobrevivência para chegar até aqui. Então, observo, julgo, porque a partir do momento que eu julgo, eu entendo um pouco melhor. Só que acontece que essa definição, ela nunca abrange aquilo que é de fato, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma experiência muito ruim com alguém que pisou no meu pé, eu vou todas as vezes lembrar que daquela situação para alguém que pisa no meu pé novamente. Então eu estou agindo com preconceito. Uma vez alguém me pisou o pé quando eu estava com uma ferida enorme e aquilo ficou na minha memória. Mas agora você esbarrou meu pé sem querer. Ou então você está fazendo uma brincadeira comigo. E se eu continuo com esse julgamento, com esse preconceito, com essa memória, e sempre repito essa memória, isso me impede de ir além na minha observação. Então, observação sem julgamento é tentar observar o estímulo e não reagir a ele, mas tentar olhar com um olhar curioso para o que esse estímulo está me dizendo. Então, por exemplo, você quer dizer que quando a gente tem uma experiência, uma vivência, ou conhece uma pessoa que é assim, assado, o primeiro momento eu vou já olhar assim, já conheço um monte de gente assim, então
na minha cabeça eu já vou querer encaixotar essa pessoa como ela, eu já vivi isso, eu já conheci outras pessoas daquele perfil e vou já querer fazer esse mapeamento. Então, um caminho inicial seria eu observar, como você colocou, né? Isso é uma característica humana nossa, mas ter abertura para que isso não se fixe, não se coloque numa caixa, não seja, eu não restrinja aquela pessoa aquilo, ou a experiência de pisar no pé, como se todas as pessoas que pisassem no meu pé quisessem, sei lá, o meu mal, por exemplo. Isso, vamos para a prática, né? Por exemplo, tive uma conversa bem intensa com a minha família recentemente. Eu fui falar umas coisas pro meu pai que eu queria entender de algum tempo atrás que tinha acontecido. E eu falei aquilo pro meu pai e minha irmã pegou aquilo para ela. E ela começou a falar: pô, mas você só olha pelo lado negativo, você é rancoroso, você é egoísta. E assim, se eu pego aquilo que ela está falando e levo para mim também, ou seja, já julgo, já entro na minha esfera pessoal e começo a reagir àquilo, eu estou criando espaço para uma grande batalha. Mas se eu começo a tentar observar sem julgamento aquilo, então o que está acontecendo aqui? Ah, então ela está falando, estou observando que ela está bem acalorada, que ela está sentida com algumas coisas que apareceram. Começo a observar aquilo, sem precisar julgar. Ela está falando isso porque ela é uma sacana, porque toda vez que eu falo alguma coisa que eu quero falar, ela já começa a me julgar, ela sempre acha que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu começo a mudar a minha percepção sobre aquela situação. Então eu não estou tirando uma conclusão daquilo que é, eu olho com um olhar curioso, e a partir desse olhar curioso, talvez outras coisas comecem a aparecer, né? É como se fosse uma busca assim para encontrar talvez uma conexão maior, olhando assim, nesse momento ela tá ali no calor do momento, tá falando às vezes coisas da boca para fora, tomada assim por emoções, mas por trás disso, qual que é a real necessidade que ela tem? Seria alguma coisa mais ou menos assim? Isso. Então, a gente vai dar observação sem julgamento, que é um exercício para a identificação dos sentimentos, né? Então, isso eu posso fazer comigo mesmo ou fazer com ela, né? Então, por exemplo, se acontece comigo, alguma coisa que nem aconteceu hoje de manhã. Eu, hoje de manhã, me desfoquei, quando eu vi, eu estava olhando o WhatsApp quando eu tinha que estar fazendo outra coisa. Daí eu comecei a já me julgar. Você não para de desfocar, tal. Eu começo a engajar com esse julgamento, eu não consigo ir para frente. Mas se eu consigo parar e ter esse olhar panorâmico de observação, eu já começo a destravar esse mecanismo. E daí então eu vou para o segundo passo, que é identificar os sentimentos. No caso, identificar os sentimentos ali da minha irmã. Então ela está com raiva. Me parece que ela está com raiva, não sei se ela está com raiva, né? É sempre esse olhar curioso. Ela está com raiva, ela está com frustração. Eu estava com culpa, eu estava com um desconforto. Eu começo vamos dizer assim, dar contorno para o monstrinho que apareceu. E enquanto eu não dou contorno, aquele monstro é muito maior do que qualquer coisa, porque ele está no meu imaginário. Mas quando eu começo a dar contorno, ele começa a se dissolver, começa a ficar palpável. Certo. E o terceiro passo é a identificação das necessidades. As necessidades como um lugar comum entre nós. Ou seja, eu tenho necessidade de segurança. Uma pessoa que está lá na Ásia, ela também vai ter necessidade de segurança. Na Europa, na Oceania, independente de gênero, independente de classe social, todas essas pessoas vão ter essas necessidades em comum, de segurança, de família, de amor, de conexão, de natureza. E então eu observo, identifico o sentimento e depois vou começando a cavocar o que será que essa pessoa está precisando. Né? No caso da minha irmã, o que será que ela estava precisando quando ela estava falando tudo aquilo? Será que ela estava precisando compreender um pouco melhor o que eu estava dizendo? Ou será que ela estava precisando que eu respeitasse mais meu pai? Quer dizer então que com uma comunicação assim, a partir do que a comunicação não violenta pode trazer, então não é somente como eu vou me comunicar com o outro, mas também comigo mesmo. Como que eu vou identificar essas emoções, como que eu vou identificar essas necessidades comigo mesmo. Mas uma visão que eu tenho, Pedro, é que eu vejo que na nossa educação nós temos muita dificuldade de nomear esses sentimentos. Então, normalmente eu acho que a gente não tem muito incentivo para aprender a dar nomes às coisas, identificar isso. Como que você enxerga essa questão? Eu acho que a gente não
foi treinado para ter um vocabulário e nem para exercitar a nossa autopercepção, né? Então, é muito comum você perguntar para uma pessoa como que ela está se sentindo, ela fala, eu sinto que você é um sacana, eu sinto que você é um... sinto que você queria me magoar. Mas, na verdade, nossos sentimentos são nossos, né? Só que como a gente foi desconectado dessa perspectiva de olhar para os nossos sentimentos, a gente sempre está olhando para os conceitos, para as análises, o que é certo, o que é errado, mas olhar para o que emerge, né, desses estímulos que são os sentimentos, a gente não olha. Então, isso cria uma desconexão entre o que se sente e como eu acolho aquilo que eu sinto. Uhum. E por eu não conseguir identificar e entender o que eu estou sentindo, eu não consigo trabalhar com aquilo que está emergindo, né? Eu começo a batalhar contra aquilo. Então existem sentimentos horríveis como a raiva, a tristeza, a angústia, e toda vez que eu vejo esse sentimento emergir em mim, eu tento reprimir, e quando eu vejo esse sentimento emergir numa pessoa, num contexto, eu acho que aquilo é errado, e eu quero que aquilo suma, né? Mas na verdade os sentimentos, eles são simplesmente sinal de fumaça, né? Eles são um sinal de fumaça que mostra que alguma coisa está dando certo ou que não está dando certo, ou seja, que alguma necessidade minha está sendo atendida ou não está sendo atendida. Por exemplo, se eu estou com raiva porque eu estou com fome, a raiva não é ruim, ela está me mostrando que eu estou com fome, eu preciso me energizar, preciso me nutrir. Então ela está me dando esse indício, esse sinal de fumaça de alguma coisa preciosa para mim, né? Então, é como se isso até propôs colocasse assim um olhar sem julgamento, inclusive para as emoções. Por exemplo, a gente vê muito essa questão, eu quero as emoções positivas e o que é negativo, raiva, eu quero fugir disso, mas na verdade, com esse exemplo que você trouxe, a raiva em si, ela está me ajudando, o meu mecanismo de sobrevivência, por exemplo. Então, até abrir esse espectro das emoções sem buscar talvez repelir essas emoções que a gente chama de negativas. Exatamente, né? Identificar essas emoções, porque as emoções em si, elas não são boas ou ruins, elas são um sinal de fumaça, que vem mostrar algo sobre o nosso mecanismo, né? Ou sobre o nosso pensamento, né? Porque a partir da nossa interpretação ou das nossas necessidades que a gente começa a sentir essas emoções. Então, todas as vezes que aparece uma emoção, é porque eu preciso entender o que está aparecendo por trás daquela emoção. Né? Uhum. E levando para esse contexto da expressão autêntica, quando eu consigo identificar minhas emoções e começo a ver o que tem por trás delas, eu posso começar a me arriscar a comunicar isso para mim e para o outro. Porque é só comunicando, né, que eu vou conseguir transformar aquela situação. Então, sair do lugar de submissão para ir para uma autorresponsabilidade, né? Uma autorresponsabilidade sobre os meus sentimentos, uma autorresponsabilidade sobre também como que eu atuo à minha volta, né? Como que eu transformo, cocrio a realidade. Uhum. Então, talvez até essa questão de eu assumir esse risco, na sociedade hoje, por vezes, né, você demonstrar um sentimento ou talvez uma fragilidade é visto como uma coisa totalmente negativa, assim, você não deve se expor, você não deve trazer essa situação, coisa chata, falar de emoções ruins. Então, talvez seria até uma mudança de pensamento, uma mudança de hábitos também, seria assumir um risco, uma ação de coragem em encarar esse risco. Como você enxerga? Exatamente, né? Eu acho que uma sociedade, uma pessoa, um coletivo que é influenciado a não expressar as suas incomodações, suas tristezas, todo esse espectro de emoções que são taxadas como negativas, fica um coletivo, uma pessoa que não se posiciona. Uhum. E quem não se posiciona não consegue transformar. Né? Você fica passivo, você só aceita, você é facilmente oprimido. Então, a partir dessa conexão comigo, com meus sentimentos e coletivamente com as necessidades que aparecem para que a gente consiga enriquecer a vida, é que a gente consegue transformar. Né? A grande questão que a gente vai trabalhar é como fazer isso, porque não adianta você também só se colocar nesse lugar de levantar a bandeira e reclamar. Não, você precisa também ter essa estratégia, né? Exercitar esse músculo não só de se acolher, mas conseguir entender o que está passando pelo outro para conseguir a partir disso criar pontes e chegar em negociações, chegar em estratégias para que
as relações consigam servir a vida, né? Uhum. Mas o desenvolvimento desse lugar de empoderamento, de expressão autêntica, de arriscar mais, falar mais a verdade, é essencial para qualquer tipo de transformação, né? Você não vê nenhum líder em qualquer aspecto de liderança sem se posicionar. A pessoa precisa se posicionar, sim, porque é só se posicionando que você vai conseguir atingir algum tipo de transformação, né? Com certeza, e é muito interessante ver todas essas possibilidades de transformações positivas que a gente tem. E até então, né, a gente esteve falando um pouco aqui da esfera das relações, da família, mas, por exemplo, Pedro, como que você vê que essa expressão mais autêntica ela pode ser benéfica num ambiente de trabalho, por exemplo? A gente pegar, até puxamos esse exemplo da liderança, né? Então, como que você compreende isso nesse âmbito? Legal. Bom, então, dentro desse aspecto da comunicação não violenta, a gente sempre trabalha em 3 aspectos, né? Intrapessoalmente, interpessoalmente e sistemicamente. Essas três faixas sempre estão acontecendo ao mesmo tempo, mas é interessante parar e exercitar, por exemplo, um pouco o meu olhar interpessoal. Então, conseguir refinar um pouco mais minha autopercepção. Conseguir refinar um pouco meu olhar sobre as relações e também entender como que o sistema está afetando essa dinâmica do que está acontecendo, né? Então, assim, levando para o lugar do ambiente de trabalho, se eu quero começar a conseguir me posicionar, eu preciso começar primeiro a trabalhar comigo, ou seja, começar a entender o que está surgindo no meu ambiente de trabalho que eu estou apreciando e o que eu não estou apreciando, porque a partir de entender aquilo que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim, eu começo a conseguir trabalhar mais com o que faz sentido e menos com o que não faz sentido. Mas claro que no ambiente de trabalho tem múltiplas relações né, muitos ambientes hierárquicos. Então a grande questão é como começar a entender como criar espaço para que exista esse posicionamento. Ou seja, se você está com o teu chefe fala, você tem que fazer isso, isso e isso, você não concorda com aquilo, como que você vai criar uma conexão com o teu chefe para que essa expressão autêntica seja possível? Porque não adianta também você se colocar no lugar de simplesmente reagir ou se posicionar como se aquilo fosse só uma via unilateral, né? Você precisa criar espaço, criar estratégia, criar músculo para que aos poucos você consiga trabalhar com as hierarquias, e isso serve tanto para quem está liderando para quem está sendo servindo, né? Como está abaixo da hierarquia. Sim. Então, nesse contexto, né, a comunicação não violenta ela pode surgir como uma ferramenta assim, muito importante, primeiro de tudo, para retomar talvez esse aspecto mais humano, essa conexão entre as pessoas, que independente do cargo, da hierarquia, da empresa, é algo muito importante, né, a ser cultivado nas relações e ao mesmo tempo também poder se deparar com situações de conflito, porque, bom, considerando que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo da vida delas nos ambientes de trabalho, né, como que a gente pode talvez levar isso de uma maneira mais interessante, mais saudável. Você comentou que é como se fosse um músculo que a gente trabalha, né? Então, seria a gente começar a praticar assim aos poucos, ou talvez numa situação de conflito, eu conseguir identificar isso, talvez fazer esse trabalho das emoções, das necessidades. Seria mais ou menos esse um possível caminho assim para talvez uma pessoa que se deparou aqui com um tema, com um webinar e quero desenvolver uma expressão mais autêntica, né? Então é um treino diário. É um treino diário, é um músculo que é exercitado aos poucos e diariamente, né? Como a gente falou agora há pouco, a gente tem pouco exercício nesse músculo de identificar os nossos sentimentos. A gente não tem esse músculo. Então começar por aí, tentando identificar, né, nas situações que você não concorda, seja no teu trabalho, seja na tua vida, quais sentimentos que brotam. Começar a identificar isso já para mim foi uma revolução. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar, nossa, estou sentindo raiva nessa situação, estou sentindo angústia, aqui eu estou sentindo tristeza. Tristeza às vezes nem chegava, porque a tristeza ela fica uma camada abaixo da raiva, então sempre era raiva que aparecia. Mas então,
esse é para a pessoa que está assistindo, o primeiro passo que eu sugiro você começar. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Agora eu estou sentindo uma incomodação porque tá batendo um barulho de trem. Eu preciso comunicar o que eu preciso falar. Então o que eu estou fazendo? Estou tentando observar o que está rolando aqui. Ah, tá passando um trem. Se eu ficar reagindo isso, daqui a pouco eu não consigo mais falar. Porque eu vou ficar, ai meu Deus, a pessoa está ouvindo aí, tá batendo esse barulho de trem, eu não vou conseguir mais falar. Vou ficar travado nisso que aconteceu. Mas a partir de observar e entender que eu sinto uma incomodação, realmente tem um ruído que foi inesperado que apareceu aqui. Por que eu preciso nessa situação? Ah, eu preciso conseguir me comunicar com você que está aí. Ah, então, passou o trem. Já acabou aqui conversando. Então você estava falando do primeiro passo aqui pro nosso telespectador aqui. Qual que seria talvez uma sugestão assim para a pessoa começar a trabalhar essa questão? Isso, a primeira sugestão que eu faço é de começar a parar ali 2 minutinhos, 2 vezes por dia e tentar identificar que sentimentos brotaram em você. Isso já pode ser uma pequena revolução. E em relação, porque a partir do momento que você começa a entender quais são os seus sentimentos, você começa a poder comunicar eles. Então o segundo passo que eu diria que já é para falar sobre a expressão autêntica, é além de identificar esses sentimentos, é falar para alguma pessoa próxima, você é um amigo, companheiro, companheira, como é que você se sente diante daquela situação. Porque se você teve uma situação difícil com o teu chefe, não precisa falar direto para ele, mas de repente a partir de você passar por aquela situação, identificar e falar para o teu amigo, talvez a partir daquela fala, aquilo vai se renovando na tua cabeça e você já consegue olhar para um outro lugar na relação com o teu chefe, né? Começar a observar sem julgar. Eu concordo contigo que, pelo menos na minha esfera pessoal, também foi algo um pouco revolucionário, assim, eu consegui sair, assim, da minha esfera, eu com o meu problema, e conseguir passar a comunicar isso para outras pessoas, né? E eu consegui expor isso, principalmente para as pessoas que a gente tem mais próximas, né? Pessoas queridas, que a gente se sinta confortável, a gente pode se sentir acolhido em expor uma coisa que talvez pode ser mais complicada para nós, mas pelo menos na minha esfera, eu vejo como a partir disso, a primeira coisa é já você se sente mais aliviado, assim, você tira aquela tensão, porque você já tá jogando para fora. Mas à medida que você se sente acolhido e começa a poder dialogar com as emoções, é como se isso começasse a ficar mais claro para mim mesmo. E eu começasse assim, nossa, isso faz muito sentido. E eu também me percebo muito mais conectado com a outra pessoa, porque eu vejo que a pessoa está ali, está me ouvindo com atenção, está se sensibilizando, talvez ela já passou por uma coisa parecida. Então, na minha esfera, assim, foi uma grande revolução também. Eu vejo como uma coisa fantástica. É uma revolução necessária, né? Uma revolução essencial nos dias de hoje, que a gente consiga ter mais espaço para uma conexão autêntica, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com você, Raul, e daí você acabou de ter um acidente de carro, mas você chegou para o trabalho mesmo assim. Se eu vou começar a te exigir um monte de demanda e você está com esse acidente vivo em você, qual vai ser a tua capacidade de realizar aquilo que eu estou falando com você? Vai ser muito baixa, porque eu não estou conseguindo levar em consideração o que está acontecendo de fato contigo. Se eu, por outro lado, consigo me conectar com você, entender o que está rolando, aí eu consigo nivelar o meu grau de conexão com você. E a partir disso a gente consegue cooperar de um outro lugar, né? E eu preciso saber comunicar isso, porque também não tem como você adivinhar o que eu passei antes de estar aqui nesse momento, né? E aí que entra a expressão autêntica, né? Começar a falar sobre o que está pegando, porque enquanto a gente não fala sobre o que está pegando de fato, a gente não consegue realizar, a gente não consegue realizar de um jeito que enriqueça a vida, né? Que cuide da vida. Então, até nós, né, como sociedade global, nós vemos isso com uma importância muito grande, não só nessa relação com a família, nos relacionamentos, no trabalho, mas a sociedade global também ela tem uma visão de conectar assim, pessoas de diversos âmbitos, conectar a esfera pública, privada, a sociedade civil, para pensar soluções de maneira coletiva. Mas se a gente não consegue fazer esse diálogo, né, como que a gente realmente vai concretizar alguma coisa maior envolvendo todos os atores, todas as pessoas envolvidas?
E principalmente hoje, a gente compreende que as coisas têm se tornado um pouco mais polarizadas, de difícil diálogo, então a gente compreende a comunicação não violenta como uma ferramenta muito importante assim, em N âmbitos, em N esferas. Se você se interessou pelo tema, que eu espero que você tenha se interessado, eu e o Raul vamos estar fazendo um workshop no mês que vem, vai ter todas as informações nas redes sociais. E quero aproveitar para agradecer pelo convite aí pela Escola de Sustentabilidade, para a Rafa, para o Max e para você, Raul. Oi, sou a Rafa, da Escola de Sustentabilidade. De licença. Chega aqui, Rafa. Só para quem estiver assistindo, agradecer essa participação. A Escola de Sustentabilidade, uma das missões é realmente trazer tudo o que está acontecendo no cenário relacionado à sustentabilidade. Então a gente sempre vai estar, quase toda semana, trazendo pessoas assim, realmente com conteúdo como o Pedro Bessa, parcerias incríveis como a Sociedade Global. Então quero agradecer a vocês por terem acreditado nesse projeto e que quem está aqui assistindo, a gente tem a hashtag Sustentabilidade na Live, que vocês podem estar seguindo. Tem o Instagram da Sociedade Global, que é a Sociedade Global, e a Escola de Sustentabilidade, que é a Escola de Sustentabilidade, lá no Instagram vocês encontram. Só seguir a gente e não perder nada. Toda semana conteúdo bem útil e eu espero que hoje vocês tenham saído daqui assim realmente com algo muito importante, um tesouro para transformar a vida de vocês relacionado à comunicação. Obrigada. Muito grato, Rafa. Espero que a gente possa estar mais aí trocando com vocês. Com certeza. Muito obrigado a todos e todas que estão assistindo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pedro. E a gente vai continuar se encontrando aí. A gente já tem um evento marcado, vocês vão ficar sabendo. Isso aí. Valeu!